Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, bom dia! Muito bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse momento em que hoje trazemos um tema muito importante e relevante para este inverno que está, então, aí bem característico no Espírito Santo. Tempo frio, seco e que muitas pessoas estão tendo irritações nas vias respiratórias, só que isso está provocando também outra série de problemas. E justamente para a gente tentar identificar qual é o problema que te atinge, ou já atingiu, ou justamente você ter a informação do que pode acontecer nessa estação, nós vamos falar hoje no nosso destaque sobre as famosas ites. E essa lista não está nada pequena, mas, claro, com quem entende de tudo isso. Nossa convidada, que está presente hoje no nosso Em Destaque, doutora Carolina Salume, ela que é infectologista do Hospital Santa Rita. Aqui a gente agradece muito a presença. Bem-vinda, doutora. Obrigada a você, Fábio. Obrigada em nome do Hospital Santa Rita pelo convite de falar sobre um tema tão importante, né, que são as ites. Nessa época do ano a gente tem tido muitas ites. Então é sempre uma boa oportunidade a gente falar sobre isso para orientar a população, né, sobre os riscos, sobre a prevenção, sobre o que fazer no caso dessas infecções. Ainda mais com uma especialista que abre aqui a sua oportunidade, né, de conversar com o nosso programa. Eu falei, e você também, né, das ites, parece que popularizou, né? Ou quem nunca teve parece que vai ter, né, assim. Mas são doenças, né, e sintomas que nos atingem propriamente nessa época do ano, né, doutora? Mas de maneira geral, o que a gente fala sobre as ites? São problemas respiratórios? Isso, exatamente. As ites são doenças respiratórias, né, de vias respiratórias altas, normalmente, e que elas podem ser virais ou podem ser de causa bacteriana. Então, nem sempre a ite é bacteriana, nem sempre a ite precisa de antibiótico. Então, isso é muito importante a gente diferenciar, para evitar o uso indiscriminado de antimicrobianos. Então, a gente tem as faringites, as sinusites, otites, são todas doenças respiratórias que a gente tem um aumento do número de casos nessa época do ano. Ok. E também para não confundir, até para que as pessoas procurem, né, o especialista no melhor momento, né, o especialista até para não ter automedicação, para aquela questão correta, porque os sintomas acabam nos confundindo demais, não é isso? Sim, é verdade. Como é tudo respiratório, né, e como as infecções virais são muito parecidas com as bacterianas, realmente a gente tem essa confusão. Eu vou tentar explicar um pouquinho, Ótimo. tá? Então, diferenciar, por exemplo, uma faringite viral de uma faringite bacteriana. Os quadros virais, eles normalmente são mais leves, têm sintomas mais altos. Então, uma congestão nasal, uma secreção nasal hialina, que a gente chama, que é uma secreção transparente, uma tosse seca. São sintomas menos floridos, vamos dizer assim. Já os sintomas de faringite ou sinusite bacteriana, por exemplo, o paciente pode ter febre, mais prostração, mais sonolência, aquele paciente que fica mais amuado, além de uma secreção, em geral, amarelada ou esverdeada. Então, quando o quadro é mais leve, quando o paciente não fica tão abatido, em geral as infecções são virais. E quando o paciente fica mais abatido, mais prostrado, com mais febre, mais secreção, normalmente é bacteriana. Ah, mas então então febre é só da infecção bacteriana? Não, isso é um ponto muito importante. A febre também pode vir nas infecções virais. Normalmente as infecções virais vêm com febre. Então, aquela febre ali 2, 3 até 4 dias não quer dizer que é bacteriana. Então, a gente tem que avaliar o quadro como um todo para entender se essa febre pode ser só viral ou se é um quadro mais florido que a gente já pensa em infecção bacteriana com necessidade de antibiótico. Então, por isso, esse alerta é muito importante. E até por isso, né, doutora, a mesma ite pode ter a causa diferente, né? Então, ainda é mais importante que esse programa chegue até você, que você depois possa revê-lo, ainda mais até para proteger as pessoas da sua casa. Tem um perfil que essas infecções ou doenças dessa época seja mais perigoso? Crianças e idosos? Muito importante falar isso, né? Aqueles pacientes que têm a imunidade um pouquinho mais baixa,
que são as crianças muito pequenas, os idosos acima de 60 anos, as gestantes, alguns pacientes com doenças crônicas, por exemplo, os pacientes que vivem com HIV, os pacientes oncológicos ou os pacientes reumatológicos que usam medicação imunossupressora, que cai a imunidade, mesmo que transitoriamente, esses pacientes têm um risco maior de desenvolver infecção com gravidade, mesmo que a infecção seja viral. Lembra na época da pandemia? Era uma infecção viral, Covid, mas que matava. Por quê? Era uma infecção viral que vinha com gravidade, principalmente nos pacientes imunodeprimidos, ela levava mais à morte. A influenza, que é a gripe, é uma infecção viral, que pode ser muito grave. Vírus sincicial respiratório também. Então, sempre que a gente tem algum extremo de idade, criança ou idoso, ou algum paciente com essas situações especiais que eu comentei, a infecção pode ser mais grave sim, e aí é preciso a gente estar atento aos sinais de alerta, que é quando a gente vai, por exemplo, buscar um pronto-socorro. Ótimo, lembra inclusive dessa busca ser importante, não ser ignorada, né? A busca pelo atendimento especializado, por causa de tudo que pode acontecer, até elevar casos a internações, né, gravidade. A gente vai falar da prevenção com certeza. Mas vamos nos dedicar a tentar traduzir essas ites, né? A doutora falou da faringite, né? E a rinite com a sinusite também acontecem nessa época? E qual a diferença entre elas? Porque para muitas pessoas parecem muito semelhantes, né, os sintomas. É verdade. A rinite é um sintoma alto, né, aqui na região nasal, que o paciente tem congestão nasal, tem espirro, tem secreção nasal transparente, que é a hialina, pode ter aquele olho coçando, né, aquele quadro bem alérgico. Já a sinusite é um sintoma mais pesado. Então, o paciente tem dor na face, aqui nos seios da face, normalmente tem febre e normalmente tem a rinorreia purulenta, que é a secreção nasal amarelada até esverdeada. E, em geral, tem febre também. Uma coisa que eu não comentei ainda, uma infecção viral, ela também pode ser uma porta de entrada para uma infecção bacteriana. Então, o paciente pode começar com um quadro leve, ter 3, 4 dias de quadro leve, desses que eu já expliquei, e depois a bactéria pode ver uma oportunidade de entrar ali e causar uma infecção sobreposta à infecção viral. Então, a gente pode começar com características de quadro viral que depois passam a quadro bacteriano. Mas rinite e sinusite é isso. Rinite, sintoma leve, congestão nasal, espirro, olho coçando, secreção clara, transparente. Sinusite, dor na face, febre e secreção amarelada a esverdeada. E quem tem sinusite parece que é recorrente? Algumas pessoas têm o que a gente chama de sinusite crônica. É uma inflamação crônica, que em algumas situações pode agudizar. Então, você tem uma sinusite crônica e, de repente, você agudiza. Então, você passa a ter febre, dor em seios da face e essa rinorreia amarelada ou esverdeada. Isso sim é comum e nessa época fica mais comum ainda. Ótimo. Então, esclarecimentos. Até essa questão mesmo do que o corpo produz, né, doutora? É óbvio que as pessoas vão ficar pensando, né, tem que falar essa cor. Mas é porque é característica, né? Sim. Tem mais transparência, mais amarelado, mais esverdeado. E isso é um indicativo importante até para você saber quando for relatar, né, ao profissional, que você procurar um médico profissional, não é isso? Você me chamou muita atenção agora quando você falou isso. Às vezes a gente está com uma rinite alérgica, com uma faringite, alguma coisa que seja viral. E quando você acorda, a secreção é mais amarelada. Por quê? Existe descamação de células da mucosa, aqui do nariz, da orofaringe. Então, aquela secreção inicial do dia que é amarelada, não tem problema não, tá? Ao longo do dia ela vai voltar a ficar transparente. A sinusite, você tem secreção amarelada o dia inteiro, em quantidade, tá? Então, não é qualquer secreção amarelada que é bacteriana. É importante a gente deixar isso claro. Tá aqui para esclarecer mesmo, que bom, com palavras então que podem nos ajudar a ter justamente informação, que é o papel desse programa também. Não é it, mas eu já vou passar para a diferença entre gripe e resfriado, que até esse inverno começar já estava terrível, né? Até a gente vai falar, claro, da vacinação. Mas, doutora, para diferenciar, acho que é muito difícil para as pessoas, acho que solidificar esse conhecimento. A pessoa pode estar resfriado falando que está com gripe, a pessoa pode estar com a gripe e vai dizer que é só um resfriadinho. O que a gente tem que ter atenção nessa diferenciação? Resfriado e gripe são doenças, são patologias causadas por vírus, tá? Então,
Então, o vírus da influenza causa a gripe e outros vírus respiratórios causam o que a gente chama genericamente de resfriado, que pode ser parainfluenza, rinovírus, adenovírus. A diferença é que a gripe ela traz uma sintomatologia mais exuberante. Vem mais febre, vem principalmente dor no corpo e prostração. Então o paciente fala, né? Os antigos chamavam de quebradeira. Nossa, eu acordei todo quebrado, muita dor no corpo, dor nas costas. Essa é a gripe. O resfriado tem mais sintoma alto, mais sintoma respiratório mesmo, e a gripe traz mais sintoma geral, incluindo a febre também. Ok. Até vou perguntar para que as pessoas entendam, quando você fala de sintoma alto, ou a parte superior, é porque a gente não está falando de pulmão, né? Que é o baixo, é isso? Isso, boa pergunta. A pneumonia já é baixo. É trato respiratório baixo, trato respiratório alto. Ok. E o que desencadeia a pneumonia? Então, a pneumonia é uma infecção respiratória baixa que é causada... A gente tem pneumonia viral, por exemplo, a Covid-19. Os pacientes internavam com pneumonia viral. A gente tinha alteração em raio-x, não tem, né? Porque a gente ainda tem Covid. Tem, raio-x alterado, tomografia alterada. Então, alteração pulmonar compatível com pneumonia viral. E temos as pneumonias bacterianas, né? Que são as bactérias que a gente adquire por via respiratória e conseguem produzir infecção pulmonar. E aí sim a gente tem tosse produtiva, então uma tosse com catarro, aquela tosse que a gente chama tosse de cachorro, sabe? Então é uma tosse produtiva, febre, prostração, mal-estar geral. Então a pneumonia bacteriana sim traz um quadro bastante florido. Falta de ar, dor torácica, às vezes o paciente tosse, sente dor em algum local do tórax. Muito importante também esses dois sintomas. Ótimo. Já vamos falar, inclusive, que nós estamos no período em que a vacinação da gripe ainda continua. Obviamente que tivemos o ápice ali, até porque era para prevenir a questão, né, dos casos antes do inverno começar. Mas o inverno já começou e mesmo assim tivemos baixa adesão em muitos locais do Espírito Santo. Depois do intervalo a gente vai até diferenciar outras questões que eu sei que a curiosidade está por aí. Mas, doutora, também é bom alertar sobre isso, né? Buscar a vacina, né? Ela vai nos dar uma proteção muito importante para casos, inclusive, não se desenvolverem para quadros piores, é isso? Sim, com certeza. Em especial esses grupos populacionais que eu comentei que estão mais suscetíveis à doença com gravidade, internação hospitalar, internação inclusive em UTI. Então, a gente tem, sim, a vacina da gripe disponível, a gente tem a influenza trivalente, que é disponível no SUS, a influenza tetravalente, que é disponível na rede privada, e sim, devemos lançar mão dessa vacina anualmente. Ok, então é o alerta que a gente deixa para você. Bem, gripe, rinite, sinusite, resfriado, pneumonia, a gente pode ter essas confusões, e muitas vezes temos, quando a gente não procura justamente o serviço especializado. O que nós estamos fazendo aqui é te dar um guia importante de esclarecimento para você ter noção dos sintomas que apresenta, para poder justamente não ignorá-los, ou nem que a automedicação faça mascarar alguma coisa que depois se transforme em algo pior. Por isso que depois, então, do intervalo, a gente continua essa conversa com a doutora Carolina Salume aqui no nosso Em Destaque. Já já a gente volta. De volta, então, com o nosso programa Em Destaque, na sua manhã da TV Sim SBT, uma manhã de muito esclarecimento aqui com a nossa convidada, doutora Carolina Salume, ela que é infectologista do Hospital Santa Rita, nos trazendo aqui conhecimento para a gente saber discernir muita coisa que nos atinge nessa época do ano, né? Estamos falando sobre saúde do trato respiratório, né? As ites respiratórias, para que a gente, então, tenha discernimento, conhecimento e saber, obviamente, aquelas que precisam de uma atenção muito mais específica. Falamos aqui já de gripe, resfriado, rinite, sinusite, faringite, pneumonia, né? E olha que a lista aqui podia ser ainda mais intensa, como eu falei, as ites respiratórias, até para que você não fique na expectativa da gente falar, por exemplo, né, sobre meningite, sinusite, né? Obviamente, pelo nome, se a gente pensasse por isso, abriríamos muito o leque aqui dessa conversa, mas a gente está pensando na questão do aparelho respiratório, até por causa da época do ano em que estamos nesse inverno. A doutora foi muito clara, inclusive, em nos alertar para as condições dessa época do ano, né? Ar seco e frio que promove muito desse
agravamento de quadros, como a gente já entendeu. Mas dá para se precaver bastante, né, doutora? Vamos falar de novo sobre vacinas? A gente foi para o intervalo falando sobre vacinação da gripe, mas é bom que você explique ainda mais sobre esse tema, vacina para essa questão do trato respiratório. Perfeito. Então, a gente tem vacina, né, para as infecções virais, influenza. Temos vacina para a Covid-19, que todos conhecemos. Temos vacina também para o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa bronquiolite em crianças e também causa infecção respiratória, pneumonia viral em idosos. Então, é uma vacina super nova que chegou em 2024, que está indicado para os pacientes, para as pessoas acima de 65 anos. É um vírus que pode cursar com internação em UTI nos pacientes idosos. Então, pensando em vacinas para infecções virais, a gente tem influenza, Covid-19 e vírus sincicial respiratório. Indo para a parte das bacterianas, a gente tem as pneumocócicas, que são indicadas em pacientes imunossuprimidos, em crianças, em pacientes idosos acima de 60 anos. E temos também a vacina da Haemophilus influenzae, que também é recomendada nesses pacientes mais imunossuprimidos. Saindo um pouquinho do respiratório, a gente também tem as meningites B e C, mas a gente combinou que não vai ser hoje que a gente vai falar. Hoje não. Então, influenza, mesmo que não seja o seu grupo populacional, a disponibilidade dessa vacina no SUS, né, que eu falei no bloco anterior quais são esses grupos que têm a disponibilidade no SUS, mesmo assim você pode fazer na rede privada de vacinação. Assim como o vírus sincicial respiratório acima de 65 anos. Covid-19 ainda não tem na rede privada, então a gente só consegue vacinar quem for grupo prioritário. Okay. E as pneumocócicas, as meningocócicas, essas também podem ser feitas na rede privada se você não estiver no grupo que recebe de graça pelo SUS. Muita atenção, inclusive, com essa questão, né, de qual é a vacina direcionada para crianças, para cumprir o calendário. Até porque crianças vão para ambientes escolares, que são confinados, né, salas fechadas, enfim. Uhum. Mas os adultos não devem ignorar, não. Dos adultos para os idosos, né? Porque já tomei lá atrás a vacina. Não, tem que pensar, até porque as vacinas vão ganhando tecnologia, né, doutora? Tecnologia, a gente está falando assim, precaver cada vez mais também. Isso. E outra coisa que você falou que me lembrou de uma questão. Às vezes o adulto jovem, por exemplo, ele não é uma pessoa que tem risco maior de evoluir para a gravidade quando ele tiver uma infecção por influenza. Mas ele pode transmitir para o idoso, ele pode transmitir para a criança, ele pode transmitir para a gestante. Por isso que a gente fala de imunidade de rebanho. O que é isso? A maior parte da população se vacinar é muito bom, é muito importante, porque diminui-se a circulação viral. Então, se a gente tiver a grande maioria da população vacinada em uma cidade, vai diminuir a circulação viral e esse vírus vai chegar cada vez em menos pacientes que evoluiriam com gravidade, que são esses grupos que eu comentei. Excelente. Então, assim, a gente tem um monte de doença que não é imunoprevenível, que não é prevenível por vacina. Aquelas que são preveníveis, a gente tem que lançar a mão disso. Ótimo. E também indo para o intervalo, eu falei sobre automedicação. A doutora tem um alerta muito importante, até para nos esclarecer ainda mais sobre essa questão. Até o acesso que as pessoas têm ao serviço de saúde, seja privado ou público, para que a gente tenha noção do que podemos fazer e o que devemos nos preocupar. Acho que é até bom falar sobre isso, né, doutora? Por causa justamente da diferenciação que a gente fez, principalmente entre gripe e resfriado. Isso. Quando a gente tem um resfriado, da maneira que eu comentei, a gente trata com sintomáticos, né? Que estão disponíveis na farmácia, a gente pode comprar sem receita, às vezes está até fora daquele balcão do farmacêutico, né? Já fica lá na parede. Então, a gente pode comprar o antigripal, o descongestionante, o soro fisiológico para lavar o nariz é muito importante, porque às vezes o acúmulo daquela secreção da infecção viral é que pode cursar com infecção bacteriana depois. Então, isso é uma coisa que a gente não falou. Lavem bem sempre o nariz quando a gente estiver com a coriza hialina, que é aquela transparente. Então, e os antitérmicos também. Você está com uma febre, não está com aquele quadro florido, a febre pode ser da infecção viral, você pode tomar um antitérmico, um paracetamol, uma dipirona. Mas quando é que eu vou pensar, opa, isso aqui não está dando muito certo, isso pode estar indo para bacteriana, vou buscar o médico e aí sim, nesse momento, você precisa de avaliação médica para ver se precisa prescrever antibiótico ou não.
O uso indiscriminado de antibióticos tem que ser evitado, né, a qualquer custo. Você não deve usar aquele antibiótico que ficou na gaveta, aquele antibiótico que o seu parente tem, que a sua vizinha tem, ou tentar comprar sem receita. Porque o uso indiscriminado de antibióticos pode trazer efeito adverso para você naquele momento e pode gerar resistência bacteriana no médio e longo prazo. Então, agora, né, você trata uma infecção com uma bactéria que é sensível, ao longo do tempo, se você for sendo exposto a antimicrobiano, daqui a pouco você pode ter uma bactéria resistente. Não só você, mas a comunidade que você vive. Respondi? Excelente, com certeza. É por isso que esclarecimento é tão importante. Vai com as palavras que fazem você ter essa compreensão e essa atenção consigo mesmo. Mas eu queria só voltar sobre a limpeza, né, do nariz com o soro. Eu, pelo menos, eu nunca consegui fazer com que, né, aplicar o soro de um lado saia na outra narina, né? Acho que aquilo é meio agoniante, mas acho que nem todos também conseguem. Mas qual é a limpeza ideal? É essa mesmo? A gente faz as nossas crianças, né? A criança não pode faz dos reclamar, outros, tem que mas não faz da aceitar, gente, mas da gente a gente não faz. Exato. Então, sim, essa é a limpeza correta. Ideal. Não é para dar banho na narina, é para realmente fazer aquela secreção sair. Então, eu gosto muito daqueles potinhos que tem um potinho que você coloca o soro fisiológico, encaixa na narina, aperta e aí a secreção vai sair do outro lado. Então, do mesmo jeito que a gente faz com as crianças, a gente deve fazer com os adultos também. Outra coisa que é bom lembrar, ingestão de água, né? Quanto mais água a gente tomar, mais fluida fica essa secreção e mais fácil ela vai sair também. Muito bem, então tá explicadíssimo pra gente. Doutora, também tem um hábito das pessoas dizerem sobre estou com todas as ites. Todas as ites, rinite, sinusite, todas as que a gente já falou aqui. Estou com todas. A gente pode ter um quadro com tantas doenças, vamos chamar assim. É mais difícil. É difícil, É né? difícil. Então, Mas você pode ter uma faringite, por exemplo, com uma dor de ouvido. Você pode, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Tá. Mas Então, não tem uma pessoa tão azarada assim para ter tudo ao mesmo tempo, não, né? é isso que eu ia falar. Então para de dizer que você está com todas as ites. Quem Mas costuma falar isso? Mas acontece. Eu lembrei agora que a gente pode fazer um quadro de conjuntivite, com odinofagia, que é a dor de garganta mais uma otite. Porque quando o vírus vem, ele pode te pegar em todo. Tá tudo muito junto aqui. É verdade. Então, na verdade, não é que você tem mais de uma ite. Você tem uma ite, você tem uma infecção viral que pode te dar toda essa sintomatologia. Essa é a explicação. Excelente. Então, pronto. Já saímos muito mais esclarecidos. Queria introduzir aqui a questão alérgica, porque pode desencadear também algumas reações que vão confundir com isso aqui também. O que você tem de orientação sobre isso, doutora? Quem é alérgico já sabe que é alérgico, não é verdade? E aí, nessa época do ano, o ar mais seco, o ar fica mais poluído, é o ambiente ideal para aquela pessoa alérgica ficar com mais alergia, né? Então, manter sempre o tratamento que já se faz. Então, tem gente que usa, por exemplo, corticoide tópico, né? Tem gente que já é acompanhado por pneumologistas, alergistas. Então, sempre manter a medicação que você faz uso normalmente e sempre cuidar muito do ambiente. Então, evitar pelo de cachorro, pelo de gato, se você não precisa se desfazer do seu animal, mas sempre deixar a casa bem limpa em relação a isso, evitar de passar vassoura e sim passar pano de chão para a poeira não subir, para o pelo não subir, lavar com frequência a roupa de cama. A gente tem o mau costume de trocar lençol e fronha toda semana, mas o cobre-leito e o cobertor a gente troca a cada um mês. Tem que lavar toda semana, cortina tem que ser higienizada, tapete ou não ter tapete. Mas realmente, os sintomas de rinite alérgica se confundem muito com sintoma de resfriado. Mas normalmente, quem tem rinite alérgica já sabe que é o que faz parte da vida mesmo, né? Mas sim, é muito parecido. Ok. Muito bem, esclarecido. Tem uma questão que eu estava lembrando aqui sobre a tosse. A tosse pode ser uma reação a algumas questões aqui, né? Já levantadas. Só que a gente teve, não foi nem agora no inverno, mas já desde o ano passado, muitas pessoas até chegaram também ao nível da piada, falando, minha tosse está fazendo aniversário. Isso aconteceu muito na rede social. Acho que a gente tem espaço até para esclarecer, né? Tosse fazendo aniversário não é a persistência de um problema que a gente tem que procurar a causa? Temos alguns motivos. Olha só, toda vez que a gente tem uma ite, né, uma infecção viral, ainda existe aquela secreção que precisa sair e aí o paciente fica com uma tosse que é residual.
Então, você cura de todo aquele sintoma respiratório alto que você tem, mas aquela secreção ainda demora um pouquinho para sair. Então, você pode ficar com uma tosse de 2 até 3 semanas, tá? Então, você resolve tudo aquilo inicial e a tosse fica. Isso é uma coisa. Eu peguei muito paciente no início do ano, ou foi no ano passado, eu já nem me lembro. Foi nesse intervalo. Foi por aí, né? Que, na verdade, começou a pegar infecção em cima de infecção. Porque a gente tem muitos vírus, lembra que eu falei o nome de vários? Então, muitas vezes, não é que você está com uma infecção não curada, é que você está pegando infecção em cima de infecção. E por que isso acontece nessa época do ano? Você já comentou, né, sobre o ar seco resseca a mucosa, então tem mais chance do vírus penetrar e a gente fica mais aglomerado, os ambientes ficam mais fechados e aí a gente pode ir tendo infecção em cima de infecção. Um grande exemplo disso são as escolas, né? Porque os pais trabalham, a gente entende isso, mas infelizmente mandam as crianças para a escola com infecções virais. Ah, não está com febre, eu vou mandar. Não está correto isso. Está espirrando, está com secreção, está tossindo, é uma infecção viral. Se você mandar, os outros coleguinhas da sala podem pegar. E aí, no próximo mês, é um outro coleguinha que chega e passa para todo mundo de novo. Então, infecção atrás de infecção. E os pais em casa também vão pegar essa infecção. Entendeu? Entendo. É isso. Uma cadeia importantíssima aí que tem que ter uma barreira, né? A máscara. A máscara. Acho que a gente tem que terminar falando da máscara. A máscara, né? Hoje, a gente lá na época da Covid, né? A gente tinha algum resfriado, algum sintoma respiratório, a gente ficava em casa, a gente estava num momento, sim, muito diferente. Agora Exato. A gente não está, graças a Deus. Mas, do mesmo jeito que a gente recomenda espirrar ou tossir, cobrindo a boca, né? A gente não faz isso. A gente recomenda higienizar as mãos com muita frequência. Quando você estiver com sintoma respiratório, tossindo, espirrando, use máscara ao sair de casa. Às vezes você não pode ficar em casa, você trabalha num ambiente fechado com vários colegas, vá de máscara. Higienize as suas mãos com muita frequência, porque a gente também pode transmitir por contato. Então, a máscara, sim, é um ato de segurança para você e para as pessoas com que você convive. Se você tiver sintomas respiratórios, saia de máscara. Com esse recado, acho que a gente consegue ter, né, um dia muito mais proveitoso, mas não só hoje, porque a nossa entrevista está indo lá com você acompanhando agora. Leve isso aí para o seu comportamento, o seu hábito. Com uma clareza como a doutora trouxe aqui para a gente hoje, acho que teremos, então, uma sequência de inverno melhor, mas a gente levando isso para o hábito, tudo fica ainda mais protegido. Queria agradecer, doutora Carolina, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Foi um enorme prazer, pela clareza com que você também apresentou tudo. Obrigada. Obrigada a você, Fábio, pela oportunidade de compartilhar com a sua audiência sobre um tema tão importante que a gente está passando por agora, mas seguindo essas orientações vai ser bem mais tranquilo. Excelente. O convite para voltar falando de outros temas que você aborda também, que a gente vai estar aqui no Em Destaque, atentos a isso também. Pode ficar ser um prazer. Obrigada. Que bom. E obrigado a você, então, que nos acompanha até aqui. Agradeço a audiência, volte no nosso próximo Em Destaque para sair também muito mais informado como nessa manhã. Até a próxima. Em Destaque. Oferecimento. Parque Flora. A vida floresce aqui.